Olá, tudo bem? Quem é Deus? O que é Deus? Como é Deus? Deus existe? Se não existe, por que às vezes parece que coisas acontecem com algum propósito, com algum desígnio? São coisas aleatórias da natureza? Será que tudo surgiu mesmo de uma explosão, de um Big Bang? Tudo acontece ao acaso? E se ele existe? Por que existe tanto mal no mundo? Por que as coisas acontecem como acontece? Existe algum propósito? Esse propósito é passageiro ou é eterno? Então, é aí onde eu quero te convidar a fazer esta matéria chamada Teísmo, a doutrina de Deus. Nesta matéria, nós vamos passar por 3 tópicos principais para aprender um pouco mais sobre Deus. Na primeira parte, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre o fato de Deus. Deus não é um argumento humano, não é o ópio do povo. Deus é fato. E nós podemos ter provas disso com 2 argumentos importantes. Primeiro, o argumento estabelecido pela razão. Se nós pensarmos racionalmente, porque a fé não precisa ser burra, a fé é inteligente. Se nós pensarmos racionalmente, nós temos o argumento da razão provando a existência de Deus através da crença universal. Se for olhar, quase que universalmente o ser necessita crer em algo ou em alguém. A questão da causa e efeito, quando olhamos para as coisas, a harmonia evidente da crença em Deus com os fatos existentes também, que dá aquele entendimento de que há rumo na história. E quando nós olhamos para a magnitude da criação. E há também o argumento estabelecido pela revelação. A revelação que está lá na Bíblia Sagrada. É o livro onde Deus revelou a Ele mesmo. Deus é fato. Isso nós vamos aprender aqui nesse curso. Vamos também adentrar aqui num segundo tópico para falar sobre a natureza de Deus. Quando a gente quer conhecer melhor uma pessoa, a gente quer saber sobre a natureza daquela pessoa. A natureza boa, ruim, o que faz parte das coisas que eu posso atribuir a esta pessoa. Um bom caráter, um mau caráter, paciente, impaciente, para que eu possa melhor conviver com esta pessoa. A mesma coisa é sobre Deus. Aprender sobre a natureza de Deus revelada na Bíblia Sagrada, que aí é chamada de teontologia. Theos, Deus, ontos, ser, e logia, estudo do ser de Deus. Onde é que eu aprendo sobre a natureza de Deus, sobre o ser de Deus? Foi revelado por meio dos seus atributos. Deus, na Bíblia, recebeu vários nomes, como Jeová Jireh, Nissi, Tsidkenu, Mikadiskim, Sabaote, Jeová Raá. São nomes que foram dados a ele. Que nomes são esses? É como se fosse dado um adjetivo para cada ação de Deus. E isso mostrou a partes das coisas que lhes são atribuídas, a natureza de Deus. E nisso nós vamos falar sobre atributos que são naturais, fazem parte da natureza, da essência de Deus. Por exemplo, Deus, ele é vida e doador de vida. Mas é uma vida com um aspecto espiritual e não materializado. Deus é personalidade. Ele não só tem personalidade, ele é a personalidade perfeita. Mas para entender esse único Deus, ele se revela a nós em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. Não são 3 deuses? Não, são 3 pessoas. Uma só divindade. Júnior, eu não estou conseguindo entender. Não dá para definir, mas dá para ter um conceito, sabia? Quer aprender? Aqui nós vamos explicar. Vamos falar sobre a autoexistência de Deus. Deus não precisa de nada para ser Deus, para existir. Ele é autoexistente. Ele é eterno, aliás, ele é sempre eterno. Ele sempre foi eterno. Não teve começo, nunca terá fim. Por isso que podemos dizer que ele é imutável. Nada muda Deus. Nada. Deus é firme. Deus
ele é autoafirmado. Aí vamos falar sobre mais 4 atributos que pertencem só a ele, porque esses outros ainda ele consegue doar um pouco para suas criaturas. Que são aqueles atributos que ele consegue, que ele decidiu doar um pouco para as criaturas. Nós temos alguns desses atributos. Agora tem 4 aqui que ele não doou para ninguém. Onisciência, só ele sabe todas as coisas. Onipotência, só ele pode todas as coisas. Onipresença, só ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, passado, presente, futuro e lugares geográficos, só ele. E a soberania, direito absoluto de governo, só ele tem. Quer aprender mais sobre isso? É aqui nessa matéria. Isso são os atributos naturais. E os atributos morais, aquilo que é Deus na sua vontade, fazendo por nós, agindo em nós e por nós. Nos atributos morais, nós vamos falar sobre a santidade de Deus que leva ele a agir com retidão e justiça. Nós vamos falar sobre o amor de Deus que faz ele ter misericórdia e graça. E nós vamos terminar falando sobre fidelidade. Ele é digno de confiança e bondade. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas e quando tem maldades, coisas ruins acontecendo? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E terminaremos com o último tópico, o terceiro tópico, que fala sobre o conselho, o plano, o desígnio, o projeto de Deus. Nada sai dos projetos eternos de Deus. Às vezes nós perdemos o rumo. Às vezes olhamos em nossa volta e dizemos, agora é rua sem saída. Agora parece que saiu do controle, fugiu ao meu controle. Pode ter fugido do nosso controle, mas não do controle de Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Tudo já está determinado por Deus. Quer entender melhor isso? Mesmo vendo tantas coisas estranhas acontecendo? É isso que nós vamos explicar no terceiro tópico. Faça essa matéria. Aprenda um pouco mais sobre Deus. Vamos entender quem é, o que é, como é o nosso Deus.